Fala galera, sou o Ricardo, sou aluno do curso de Educação Física da Unesp e vim falar um pouquinho sobre sistema genital e como pode acontecer interferência, e como as interferências externas, como o uso de esteroides anabolizantes e o chip da beleza podem atrapalhar o, podem gerar problemas para o sistema genital. O sistema genital, também conhecido como sistema reprodutor, é um dos mais complexos do corpo humano, desempenhando um papel central na perpetuação da espécie, na produção hormonal e na manutenção das características sexuais secundárias. Ele é formado por órgãos e estruturas especializadas que garantem o funcionamento coordenado necessário para a reprodução, sendo dividido em dois sistemas principais, o masculino e o feminino. Além de suas funções diretamente relacionadas à reprodução, esses sistemas também influenciam o equilíbrio hormonal, a libido, o desenvolvimento físico e até mesmo aspectos emocionais. No sistema genital masculino, os testículos são as gônadas responsáveis pela produção de espermatozoides, os gametas masculinos e é responsável também pela produção da testosterona, o principal hormônio sexual masculino. Estes estão localizados no escroto, uma bolsa externa que ajuda a manter uma temperatura ligeiramente inferior à do corpo, condição essencial para a espermatogênese. Nos testículos, os túbulos seminíferos abrigam as células germinativas que, sob estímulo hormonal, dão origem aos espermatozoides. O processo é sustentado pelas células de Sertoli, que fornecem suporte estrutural e nutricional, enquanto as células de Leydig, localizadas no tecido intersticial, produzem testosterona em resposta ao estímulo do hormônio luteinizante, o LH, liberado pela hipófise. Após sua produção, os espermatozoides migram para o epidídimo, onde passam por um processo de maturação que os torna móveis e funcionais. Durante a ejaculação, eles são transportados através dos ductos deferentes até as vesículas seminais, onde se misturam ao líquido seminal. Esse líquido dos ductos deferentes vão até as vesículas seminais, e se misturam ao líquido seminal. Esse líquido, rico em frutose, fornece energia para os espermatozoides e é essencial para a sobrevivência. A próstata, por sua vez, secreta um fluido alcalino que neutraliza a acidez do trato genital feminino, aumentando a viabilidade dos gametas. O sêmen, ele é formado pela combinação dessas secreções e expelido pelo pênis, que desempenham um papel crucial tanto na reprodução quanto na excreção urinária. Já o sistema genital feminino, ele abrange as funções desde a produção de gametas até a nutrição e suporte ao desenvolvimento do feto. Os ovários, localizados lateralmente ao útero, são as gônadas femininas e têm como principal função a produção dos óvulos e a secreção de hormônios sexuais, como o estrogênio e a progesterona. O ciclo menstrual é regulado por esses hormônios e pode ser dividido em três fases principais: a folicular, ovulatória e a lútea. Durante a fase folicular, os níveis crescentes de estrogênio promovem o crescimento de um folículo ovariano, culminando na liberação do óvulo na fase ovulatória, sob o estímulo do hormônio luteinizante. Na fase lútea, o corpo lúteo, formado a partir do folículo rompido, secreta progesterona, preparando o endométrio uterino para uma possível implantação do embrião. Além das funções diretamente relacionadas à reprodução,
Os sistemas genitais masculino e feminino também desempenham papéis fundamentais na saúde hormonal. A testosterona, por exemplo, não só regula a libido masculina, mas também promove o aumento da massa muscular, o fortalecimento ósseo e a produção de glóbulos vermelhos. No sistema feminino, os hormônios estrogênio e progesterona são cruciais para a saúde óssea, a manutenção do equilíbrio cardiovascular e a regulação do humor. O funcionamento harmonioso desses dois sistemas depende de uma interação complexa entre o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, que controla a liberação de hormônios necessários para as funções reprodutivas. Qualquer desequilíbrio nesse eixo pode resultar em problemas como infertilidade, disfunções hormonais ou desenvolvimento de doenças, como endometriose e hiperplasia prostática. O sistema genital não é apenas um mecanismo de reprodução, mas um sistema integrado que interage com várias outras funções do corpo. Ele reflete ele reflete a complexidade da biologia humana, com processos finamente regulados que garantem não só a capacidade reprodutiva, mas também a manutenção do equilíbrio físico e emocional. Cuidar da saúde desse sistema é essencial para o bem-estar geral, destacando a importância do acompanhamento médico regular e hábitos de vida saudáveis. Vou falar um pouquinho agora sobre a fecundação, que é um processo biológico complexo e marca o início da formação de um novo organismo. Ela ocorre quando um espermatozoide penetra no óvulo, combinando seu material genético com o deste para formar o zigoto, a primeira célula do futuro embrião. Esse evento envolve uma série de etapas coordenadas que começam com a ejaculação do sêmen pelo homem e terminam com a fusão dos gametas no interior da trompa de falópio da mulher. O processo inicia-se no sistema genital masculino, quando os espermatozoides produzidos nos testículos são armazenados no epidídimo e, durante a ejaculação, são transportados pelos ductos deferentes em direção às vesículas seminais. Lá eles se misturam ao líquido seminal, que contém nutrientes como a frutose, é, conferindo energia e proteção aos espermatozoides. A próstata e as glândulas bulbouretrais adicionam secreções alcalinas ao sêmen, o que ajuda a neutralizar o ambiente ácido da vagina, essencial para a sobrevivência dos espermatozoides. O sêmen é então expelido pelo pênis durante a relação sexual e depositado na vagina. Ao entrar no trato genital feminino, os espermatozoides enfrentam um ambiente desafiador. A acidez da vagina, a presença de muco cervical espesso, fora do período fértil, e as barreiras imunológicas representam obstáculos naturais à sua sobrevivência. Durante o período ovulatório, no entanto, o muco cervical torna-se mais fluido e alcalino, facilitando a passagem dos espermatozoides. Aqueles que conseguem atravessar o colo do útero entram no útero e iniciam sua jornada em direção às trompas de Falópio, onde o óvulo normalmente estará esperando. A viagem dos espermatozoides através do útero e das trompas é auxiliada por movimentos peristálticos das paredes desses órgãos e pela própria motilidade dos espermatozoides, que possuem caudas flagelares, que permitem a movimentação deles mais rápida para chegar nesse óvulo e fecundar. Embora milhões de espermatozoides sejam liberados durante a ejaculação, apenas uma pequena fração consegue alcançar o óvulo devido aos desafios do trajeto e à seleção natural que favorece os gametas mais saudáveis e viáveis. Na trompa de Falópio, se o óvulo tiver sido liberado pelo ovário durante a ovulação, ele estará envolvido por uma camada externa chamada corona radiata, composta por células protetoras
e por uma membrana mais interna, chamada de zona pelúcida. Os espermatozoides precisam primeiro atravessar a corona radiata, um processo que envolve a liberação de enzimas contidas no acrossomo, uma estrutura localizada na cabeça do espermatozoide. Essas enzimas, como a hialuronidase, digerem as células que cercam o óvulo, permitindo que os espermatozoides atinjam a zona pelúcida. A penetração da zona pelúcida é um dos momentos mais críticos da fecundação. Quando um espermatozoide entra em contato com essa camada, ele desencadeia a reação acrossômica, liberando uma quantidade adicional de enzimas que permitem a perfuração dessa barreira. Após atravessar a zona pelúcida, o espermatozoide entra em contato com a membrana plasmática do óvulo. Nesse ponto, as membranas de ambos os gametas se fundem, permitindo que o núcleo do espermatozoide, que contém seu material genético, seja introduzido no citoplasma do óvulo. A entrada do primeiro espermatozoide desencadeia uma reação de bloqueio na zona pelúcida, conhecida como reação cortical. Essa resposta impede a entrada de outros espermatozoides, garantindo que apenas um núcleo masculino se combine com o núcleo feminino. Após a fusão, os dois núcleos do espermatozoide e do óvulo se aproximam, perdem suas membranas e seus materiais genéticos, se combinam, formando o zigoto. Esse evento marca o início do desenvolvimento embrionário. A fecundação é um processo incrível e eficiente, mas também é seletivo, garantindo que o zigoto seja formado a partir de gametas viáveis e compatíveis. Após a formação do zigoto, ele inicia sua divisão celular enquanto se desloca pela trompa de Falópio em direção ao útero, onde se implantará no endométrio para dar continuidade ao desenvolvimento embrionário. Agora eu vou introduzir um pouco sobre os esteroides anabolizantes e o chip da beleza, que são tema de grande interesse e controvérsia nos dias atuais, especialmente devido à sua popularidade crescente em contextos de estética, desempenho físico e promoção de um ideal, de um corpo ideal, né? Entre aspas. Embora sejam frequentemente associados a benefícios aparentes, como aumento de massa muscular ou a melhora da aparência física, esses recursos trazem implicações significativas para a saúde, muitas vezes negligenciadas em prol de resultados rápidos. É, São usados para obter ganhos de forma muito rápida, só que essa rapidez acaba gerando consequências para o nosso organismo. Eu vou falar um pouquinho dos esteroides anabolizantes, as suas utilizações e as controvérsias das suas utilizações. Os esteroides anabolizantes são derivados sintéticos da testosterona, o principal hormônio sexual masculino, como já foi dito no sistema genital masculino. Embora tenha aplicações legítimas na medicina, como no tratamento de hipogonadismo, anemias refratárias ou na recuperação de condições catabólicas graves, como após grandes queimaduras, o uso recreativo dessas substâncias tornou-se amplamente difundido, particularmente entre atletas, fisiculturistas e entusiastas de academia. A principal atração dos esteroides anabolizantes é sua capacidade de aumentar a síntese proteica e estimular o crescimento muscular, acompanhado pela redução da gordura corporal. Esses efeitos decorrem da amplificação das vias anabólicas no organismo, permitindo treinos mais intensos e rápidos, ganhos de força e volume muscular. Contudo, o uso contínuo ou inadequado de esteroides está associado a uma série de efeitos adversos graves, tanto físicos quanto psicológicos. No sistema reprodutor masculino,
O uso prolongado pode levar à supressão do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, resultando em redução da produção endógena de testosterona, ou seja, a produção natural da testosterona. Isso pode causar atrofia testicular, redução da espermatogênese e, consequentemente, a infertilidade. Além disso, o desequilíbrio hormonal pode levar à ginecomastia, que é o crescimento das mamas masculinas, devido à conversão excessiva de testosterona em estrógeno, perdão. Nas mulheres, o uso de esteroides provoca virilização, caracterizada por aumento de pelos corporais, engrossamento da voz, alterações do ciclo menstrual, como a amenorreia, que já foi citado, que é a ausência da menstruação. Os efeitos sistêmicos incluem danos hepáticos, o aumento do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, alterações no perfil lipídico, com aumento do colesterol, o LDL, que é ruim, e redução do HDL, que é o colesterol bom, né? Que a gente pode dizer entre aspas. Psicologicamente, os esteroides podem desencadear mudanças comportamentais, como agressividade exacerbada, conhecida como rage, além de predispor a distúrbios como depressão e a dependência química. Nos dias atuais, a fama dos esteroides anabolizantes está atrelada ao culto à estética corporal e ao desempenho físico fortemente promovido pelas redes sociais. Influenciadores, atletas, muitas vezes ocultam ou minimizam os riscos associados ao uso dessas substâncias, alimentando um mercado clandestino lucrativo e pouco regulado. Isso perpetua cada vez mais uma visão irrealista sobre o corpo humano e a saúde, sobretudo entre jovens e indivíduos mais vulneráveis à pressão estética. Já o chip da beleza, ele promete coisas que muitas das vezes não cumpre. E vou falar um pouco mais agora sobre o que ele promete, sobre as suas promessas e a realidade em si. O chip da beleza acaba sendo um implante hormonal subcutâneo que contém gestrinona, perdão, um hormônio sintético com propriedades androgênicas e anabólicas. Ele foi inicialmente desenvolvido para tratar condições como endometriose e os miomas uterinos, devido à sua capacidade de suprimir o ciclo menstrual e reduzir os níveis de estrogênio. No entanto, sua popularização recente ocorreu principalmente por razões estéticas, sendo promovido como método para reduzir gordura corporal, aumentar a massa muscular e melhorar o desempenho físico. A gestrinona atua como um agonista parcial nos receptores de progesterona e andrógenos, o que explica seus efeitos na regulação hormonal. Contudo, seu uso indiscriminado levanta preocupações. Mulheres que utilizam o chip frequentemente relatam efeitos colaterais como acne, queda de cabelo, alterações de humor, aumento de pelos corporais e virilização. Além disso, a supressão do ciclo menstrual, embora muitas vezes vista como benéfica, pode causar desequilíbrios hormonais prolongados, afetando a saúde óssea, cardiovascular e reprodutiva. No contexto atual, o chip da beleza é amplamente divulgado em clínicas de estética, redes sociais, como uma solução milagrosa, quase milagrosa, né? Para alcançar padrões de beleza idealizados. No entanto, a falta de regulamentação rígida e a ausência de um consenso científico sobre seus efeitos a longo prazo são muito preocupantes. Muitos profissionais de saúde alertam para riscos de seu uso sem as devidas indicações médicas claras e sem acompanhamento rigoroso. A fama atual e as implicações dos esteroides
e do chip da beleza ganharam popularidade como respostas rápidas, a busca por corpos perfeitos e melhor desempenho físico. Essa fama é impulsionada por uma cultura que valoriza resultados imediatos, muitas vezes em detrimento da saúde a longo prazo. Redes sociais, academias e influenciadores estão desempenhando um papel central na promoção dessas substâncias, que frequentemente vêm omitindo os riscos ou apresentando relatos enviesados, que não existem. Embora ambos os métodos possam oferecer benefícios específicos, quando utilizados sob supervisão médica e em condições apropriadas, seu uso indiscriminado pode, voltado só exclusivamente para estética, tem gerado um aumento significativo de complicações médicas. Além disso, perpetuam a pressão por padrões estéticos irreais, contribuindo para questões como baixa autoestima, insatisfação corporal e transtornos de imagem. Então, a gente entende que, além dos riscos físicos de desregular o eixo hormonal, acarretar em doenças como atrofia do testículo, infertilidade, causar infertilidade, como levar à virilização da mulher, aumento de pelos, não só essa parte, mas também a parte psicológica de querer chegar num corpo perfeito utilizando atalhos que a curto prazo podem parecer benéficos, mas que a longo prazo vai acabar acarretando numa doença ou em alguma disfunção que, que atrapalha o seu sistema genital, não só o genital, né? Pode atrapalhar um sistema nervoso num geral. Então, essa interferência externa acaba sendo desvantajosa muitas das vezes por não ser tão explícita pela mídia os efeitos maléficos tanto do esteroide anabolizante quanto do chip da beleza. A mídia é muito omissa com isso e essas informações precisam ser mais propagadas sobre as consequências, os riscos do uso prolongado de esteroide anabolizante, do uso recreativo prolongado, né? Sem acompanhamento médico, sem os devidos cuidados a serem tomados. Então, reforçando que vem se tornando cada vez mais popular o uso dos esteroides anabolizantes, tanto do esteroide anabolizante quanto do chip da beleza, mas eu venho trazer alguns malefícios que eles causam no sistema genital. Os esteroides são as substâncias sintéticas derivadas da testosterona, como eu já falei, e sendo usado de forma ilícita para ganhos de massa muscular, etc. O que alguns malefícios diretos é a supressão da produção da testosterona e a infertilidade masculina, que é causada pelo uso de esteroides, suprime a produção natural da testosterona nos testículos devido à retroalimentação negativa sobre o eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Estudos demonstram que a administração exógena de testosterona diminui a secreção de hormônios luteinizantes, que é o LH, e o folículo estimulantes,
que é o FSH, essenciais para a espermatogênese, a produção de espermatozoide e para a manutenção da função testicular normal. Como consequência, os usuários de esteroides podem sofrer com atrofia testicular, o que leva à diminuição do tamanho dos testículos e à redução da produção de espermatozoides, resultando em infertilidade. Além disso, a produção de espermatozoide pode ser completamente interrompida, que é uma condição conhecida como azospermia. A ginecomastia, que vai ser a conversão excessiva de testosterona em estrógeno, mediada pela enzima aromatase, é outro efeito adverso associado ao uso de esteroides. Esse aumento nos níveis de estrógeno pode levar ao crescimento anormal das mamas nos homens, conhecido como a ginecomastia, que é um dos efeitos mais comuns e estigmatizantes do uso de esteroides anabolizantes. E muitos usuários recorrem a intervenções cirúrgicas para corrigir essa alteração. A disfunção erétil e a alteração no libido, embora os esteroides aumentem os níveis de testosterona no organismo, a utilização prolongada pode interferir com a função sexual. A disfunção erétil é um dos efeitos colaterais mais frequentemente relatados entre os usuários de esteroides devido à diminuição da produção endógena de testosterona após o uso crônico. Além disso, a redução da libido também pode ocorrer, já que o equilíbrio hormonal do corpo é desregulado. A virilização do sexo feminino. Nas mulheres, os esteroides causam virilização caracterizada pelo aumento dos pelos em áreas tipicamente masculinas, um crescimento da voz, o aumento do clitóris, alterações menstruais como a menorreia, que é a ausência da menstruação, também são comuns, além de um risco aumentado para desenvolvimento de distúrbios endócrinos. Esses efeitos podem se tornar irreversíveis, mesmo após a interrupção do uso de esteroides. Na mulher também pode causar mais riscos cardiovasculares e hepáticos. Embora os efeitos sobre o sistema genital sejam os mais notáveis, os esteroides anabolizantes também têm impacto significativo em outros sistemas. O uso de esteroides pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, pois altera os níveis do colesterol, aumentando LDL e reduzindo o HDL, e causar danos hepáticos, incluindo hepatite, icterícia e até uma cirrose. Já os malefícios do, do chip da beleza no sistema genital, que pode causar supressão do ciclo menstrual. O chip age, suprimindo os níveis de estrogênio e progesterona no organismo, o que leva à ausência do ciclo menstrual ou amenorreia em muitas mulheres, e isso ocorre porque a gestrinona interfere na ovulação, evitando que os ovários liberem óvulos, e aí a ausência da menstruação pode ser vista como um benefício para algumas mulheres, mas a longo prazo isso pode afetar a saúde reprodutiva e óssea. A virilização e a alterações hormonais são frequentes e pode provocar sintomas de efeitos androgênicos. As mulheres que utilizam o chip podem experienciar novamente o crescimento dos pelos em áreas masculinas, o crescimento da voz, a hipertrofia do clitóris. Esses efeitos podem ser irreversíveis, mesmo dependendo da duração do uso do chip. Efeitos na fertilidade. A interrupção da ovulação causada pelo chip da beleza pode levar à infertilidade temporária ou prolongada. Após o uso de algumas mulheres podem ter dificuldades em retomar a função ovariana normal, o que pode dificultar a concepção, além do desequilíbrio hormonal
que pode interferir na produção do muco cervical, que diminui as chances de concepção. As alterações endócrinas e psicológicas pode ser causada pelo uso de gestagenos, como a gestrinona, tem sido associada a distúrbios endócrinos e psicológicos, como alterações de humor e o aumento da irritabilidade. O uso prolongado de hormônios de hormônios sintéticos pode aumentar o risco de complicações cardiovasculares, como hipertensão e trombose. Então, a gente tira disso que tanto os esteroides anabolizantes quanto o chip da beleza pode parecer uma solução rápida para alcançar os objetivos estéticos, mas os malefícios para o sistema genital e a saúde geral são substâncias e são grotescos e podem ser irreversíveis. Esses métodos alteram profundamente os níveis hormonais do corpo, comprometendo a função reprodutiva e causando uma série de efeitos colaterais graves. Portanto, é essencial que indivíduos busquem alternativas mais saudáveis e sustentáveis para melhorar o desempenho físico ou atingir seus objetivos estéticos, sempre sob a orientação de profissionais da saúde. Fica essa a dica para quem pretende usar, para quem já usou, para quem vai usar mesmo com toda essa informação, sempre procurar um profissional da saúde capacitado para suprir a sua demanda, suprir o que você procura, o que você deseja. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, galera. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Fui.